Capítulo 4. Formas religiosas de que se revestem todas as convicções das multidões. Vimos que as multidões não raciocinam, que aceitam ou rejeitam as ideias em bloco, que não admitem a discussão nem a contradição, e que as sugestões que sobre elas atuam invadem inteiramente o campo do seu entendimento, e tendem logo para transformar-se em atos. Demonstramos que as multidões convenientemente sugestionadas ficam prontas a sacrificarem-se pelo ideal que lhes foi sugerido. Vimos, por fim, que apenas conhecem sentimentos extremos e violentos, que a simpatia transforma-se em adoração e a antipatia, mal desponta, logo passa a ser ódio. Estas indicações de caráter geral permitem-nos adivinhar a natureza das suas convicções. Se examinarmos de perto as convicções das multidões, tanto nas épocas de fé como durante as grandes alterações políticas, as do século passado, por exemplo, podemos verificar que se apresentam sempre de uma forma especial, só possível de caracterizar se lhes dermos o nome de sentimento religioso. Este sentimento tem características muito simples: adoração de um ser supostamente superior, receio do poder que lhe é atribuído, submissão cega às suas ordens, impossibilidade de discutir os seus dogmas, desejo de os divulgar, tendência para considerar como inimigos todos os que se recusam a admiti-los. Um sentimento desses, quer se aplique a um Deus invisível, a um ídolo de pedra, a um herói ou a uma ideia política, é sempre de essência religiosa. O sobrenatural e o milagroso estão sempre presentes, pois as multidões investem do mesmo poder misterioso a fórmula política ou o chefe que momentaneamente as fanatiza. Não se é religioso só quando se adora uma divindade, mas também quando se empregam todos os recursos do espírito, todas as submissões da vontade, todos os ardores do fanatismo, ao serviço de uma causa ou de um ser que se tornou finalidade e guia dos sentimentos e das ações. A intolerância e o fanatismo acompanham vulgarmente um sentimento religioso, e são inevitáveis naqueles que julgam possuir o segredo da felicidade terrestre ou eterna. Encontram-se estas duas características em todos os homens agrupados, sempre que uma convicção qualquer os anima. Os jacobinos do terror eram tão ferozmente religiosos como os católicos da Inquisição, e o ardor cruel de uns e dos outros provinha da mesma origem. As convicções das multidões revestem estas características de submissão cega, de intolerância feroz, de necessidade de propaganda violenta que são inerentes ao seu sentimento religioso. Pode por isso afirmar-se que todas as crenças têm uma forma religiosa. O herói que a multidão aclama é para ela um verdadeiro Deus. Napoleão foi um Deus durante 15 anos, e nunca divindade alguma teve mais perfeitos adoradores e nenhuma enviou com mais facilidade os homens para a morte. Os deuses do paganismo e do cristianismo não conseguiram exercer um império tão absoluto sobre as almas. Os fundadores das crenças religiosas ou políticas fundaram-nas porque souberam impor às multidões estes sentimentos de fanatismo religioso que fazem o homem encontrar a felicidade na adoração, e o levam a sacrificar a vida pelo seu ídolo. Sempre assim tem sido em todos os tempos. No seu belo livro sobre a Gália Romana, Fustel de Coulanges chama precisamente a atenção para o fato de o Império Romano não se ter mantido pela força, mas pela admiração religiosa que inspirava. Seria uma coisa sem exemplo na história do mundo, afirma ele com razão, que um regime detestado pelas populações se mantivesse durante 5 séculos. Não poderia explicar-se como 30 legiões do Império poderiam ter obrigado 100 milhões de homens a obedecer. Se obedeciam é porque o imperador, que personificava a grandeza romana, era unanimemente adorado como uma divindade. Até na mais pequena povoação do império, o imperador tinha os seus altares. Nesse tempo viu-se nascer nas almas, de uma ponta a outra do império, uma nova religião, que tinha por divindades os próprios imperadores. Alguns anos antes da era cristã, toda a Gália, representada por 60 cidades, erigiu em comum, perto da cidade de Lyon, um templo a Augusto. Os seus sacerdotes, eleitos pelo conjunto das cidades gaulesas, eram as primeiras personalidades dos seus países. É impossível atribuir tudo isto ao medo e ao servilismo. Povos inteiros não são servis e não o são durante 3 séculos. Não eram os cortesãos que adoravam o príncipe, era Roma. E não era apenas Roma, era a Gália, eram a Espanha, a Grécia e a Ásia. Hoje, a maioria dos grandes conquistadores de almas não possuem já altares, mas têm estátuas e imagens, e o culto que se lhes presta não é muito diferente do de outrora.
Só se poderá compreender um pouco a filosofia da história depois de ter aceito e compreendido este ponto fundamental da psicologia das multidões: para elas, ou se há um Deus ou não se há nada. Não se trata de superstições de épocas passadas, que a razão tenha definitivamente posto de lado. Na sua eterna luta contra a razão, nunca o sentimento foi vencido. As multidões não querem já ouvir as palavras divindade e religião, que durante tanto tempo as dominaram, mas nunca, como desde há um século, elas ergueram tantas estátuas e tantos altares. O movimento popular conhecido por bulangismo demonstrou com que facilidade os instintos religiosos das multidões estão prontos a renascer. Não havia estalagem de aldeia que não tivesse a imagem do herói. Atribuíam-lhe o poder de remediar todas as injustiças, todos os males, e milhares de homens teriam dado a vida por ele. Que lugar teria conquistado na história, se o seu caráter tivesse correspondido à lenda? É por isso uma banalidade dizer-se que as multidões precisam de uma religião. As crenças políticas, divinas e sociais infiltram-se nelas, revestindo sempre uma forma religiosa que as coloca ao abrigo de qualquer discussão. O ateísmo, se fosse possível impô-lo às multidões, assumiria todo o ardor intolerante de um sentimento religioso, e nos seus aspectos exteriores, transformar-se-ia rapidamente num culto. A evolução da pequena seita do positivismo é uma prova curiosa. Parece-se com aquele nihilista, cuja história o profundo Dostoiévski nos conta, que iluminado um dia pelas luzes da razão, destruiu as imagens das divindades e dos santos que ornamentavam o altar da sua capelinha, apagou as velas, e sem perder um minuto, substituiu as imagens destruídas pelas obras de uns quantos filósofos ateus, e acendeu de novo piedosamente as velas. O objeto das suas crenças tinha mudado, mas não se pode dizer que se tivessem alterado os seus sentimentos religiosos. Não se podem compreender bem, repito, certos acontecimentos históricos, precisamente os mais importantes, senão depois de se perceber a forma religiosa que as convicções das multidões sempre acabam por revestir. Muitos fenômenos sociais devem ser estudados por um psicólogo, de preferência um naturalista. O nosso grande historiador Taine observou a Revolução como naturalista, e por isso muito lhe escapou da verdadeira origem dos acontecimentos. Observou os fatos corretamente, mas, como não aprofundou a psicologia das multidões, o célebre escritor nem sempre soube chegar às suas causas. Os fatos horrorizaram-no pelo seu aspecto sanguinário, anárquico e feroz, e não conseguiu ver nos heróis dessa grande época, mais do que uma horda de selvagens epiléticos abandonados cegamente aos seus instintos. As violências da Revolução, os seus massacres, a sua necessidade de propaganda, as suas declarações de guerra a todos os reis, só são explicáveis se as considerarmos como a manifestação de uma nova crença religiosa, que se apoderou da alma das multidões. A Reforma, a Noite de São Bartolomeu, as guerras religiosas, a Inquisição, o terror, são fenômenos de caráter idêntico, realizados por sugestão destes sentimentos religiosos, e que necessariamente têm como finalidade extirpar a ferro e fogo tudo que se opõe ao restabelecimento dessa nova crença. Os métodos da Inquisição e do terror são característicos dos verdadeiros convictos. Não seriam convictos se os não empregassem. Alterações análogas às que acabo de descrever só são possíveis, quando a alma das multidões as faz surgir. Nem os despotas mais absolutos teriam poder para as desencadear. Os historiadores, que apresentaram a matança de São Bartolomeu como obra de um rei, mostraram ignorar a psicologia das multidões e a dos reis. Manifestações semelhantes só podem surgir da alma popular. O poder mais absoluto do monarca mais despótico só consegue apressar ou adiar um pouco o momento. Não foram os reis que fizeram, nem o São Bartolomeu, nem as guerras religiosas, como também não foram Robespierre, Danton ou Saint-Just que fizeram o terror. Por detrás desses acontecimentos, encontra-se sempre a alma das multidões.